Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. O profeta Sofonias, depois de anunciar desgraças, calamidades, anuncia que Deus deixará em Israel um punhado de homens humildes e pobres, o resto de Israel. Este resto porá no Senhor a sua esperança. Não cometerão iniquidades, não falarão mentiras, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Quem será este resto? Este resto seriam aqueles que seriam poupados do castigo. Depois do exílio da Babilônia, a palavra resto é utilizada para designar os que sobreviveram à deportação e retornaram a Jerusalém. É um resto purificado, porque passou por muitas dores, conheceu o exílio, a escravidão e depois voltou, mas voltou diferente, porque o sofrimento purifica. É nesse resto que o Senhor coloca a sua predileção. O Salmo 145 canta a misericórdia de Deus, que liberta os cativos, que ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da sabedoria da cruz. A cruz é um instrumento aparentemente menos apto para obter a salvação, porque a cruz é símbolo de tortura, de sofrimento, de vergonha, mas Deus escolheu a cruz para nos salvar. E Ele escolheu aquilo que o mundo considera fraco para confundir o que é forte. O que o mundo despreza, o que não tem nenhuma serventia, Deus escolheu para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para confundir os sábios. Quem se gloria deve gloriar-se no Senhor, e apenas no Senhor. O Evangelho fala hoje do Sermão das Bem-aventuranças. Nosso Senhor está em uma das colinas de Cafarnaum e, como um novo Moisés, ele dá a nova lei, a exemplo de Moisés que no Monte Sinai deu a lei antiga. A nova lei começa de maneira muito diferente, porque Jesus faz questão de pôr em destaque aquilo que a tradição popular considerava como maldição, vergonha, a começar pela pobreza. Há vários escritos do Antigo Testamento elogiando os patriarcas porque tinham muitas riquezas, e essas riquezas eram sinal da bênção de Deus. Jesus, porém, diz que bem-aventurados são os pobres. Não os pobres simplesmente porque não têm dinheiro, os pobres em espírito, aqueles que têm o coração desapegado, aqueles que foram humilhados pela pobreza. Esses são de tal modo bem-aventurados que o reino dos céus é deles. Parece que eles não têm nada, são pobres, mas são proprietários do reino dos céus. Entre as 8 bem-aventuranças, há também uma outra classe que possui o reino dos céus. Qual é? Os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Fora deste sermão, Jesus diz também que os pequeninos devem ir a Ele, porque deles é o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus pertence aos pequeninos, às criancinhas, aos humildes, aos pobres em espírito e aos que são perseguidos por causa da justiça. Os aflitos, os que choram pelos seus próprios pecados ou pelos pecados dos outros, serão consolados. As lágrimas foram consideradas na Escritura um dom de Deus. Depois de vir o castigo, o povo chorava, e o choro era um sinal de arrependimento e de súplica. Enquanto os gozadores não choravam, mas riam, os aflitos serão consolados. Os mansos, não os agressores, possuirão a terra. Os que têm fome e sede, não de pão nem de água, mas de justiça, ou seja, querem ser justos, querem ser santos, serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia.
Os puros de coração verão a Deus. Os que promovem a paz, a concórdia, a harmonia, serão chamados filhos de Deus. E depois de todas essas 8 bem-aventuranças, Jesus conclui: bem-aventurados sois vós. Quando? Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quando isso acontece, nem sempre a nossa reação imediata é a alegria, mas a ordem de Jesus é que nos alegremos. E lhe dá um motivo: a recompensa no céu será grande. Quem se alegra, crê nesta recompensa. Quem se entristece a ponto de desanimar, demonstra a falta de fé. As bem-aventuranças do Evangelho colocam de cabeça para baixo tudo aquilo que o mundo ensina. Deus derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Assim ele fez com Nossa Senhora, e assim ele fará conosco também. A infância espiritual, o coração de uma criança, é condição necessária para entrar no reino dos céus. Nestes tempos tão tenebrosos pelos quais estamos passando, é muito importante pensar nas bem-aventuranças. Lembremos que os verbos aqui, quase todos, estão no futuro. Serão consolados, possuirão a terra. E isso significa que se nós devemos nos alegrar agora, é porque nós cremos em algo que virá depois. O justo vive da fé. Afinal, se nós só trabalharmos para aquilo que vemos ou podemos ver, não nos diferiremos dos pagãos, que não têm um horizonte além do terreno. Como nós esperamos o céu, a nossa pátria, e como nós trabalhamos para a glória de Deus e para a salvação das almas, estes infortúnios que são inevitáveis na nossa vida convertem em ocasião para a nossa purificação, para uma glorificação de Deus mais pura e para um amor mais puro ao nosso irmão. Amor este que se traduz em serviço e em paciência. Quem ama com pureza serve com um coração puro e suporta por amor. Vamos pedir a Maria Santíssima, a primeira que entendeu tão bem que Deus olhou para a humilhação de sua serva, que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.